Oi, Mofis, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma aula de Química, onde essa aula vai se tratar ser uma revisão dos conteúdos que vocês já estudaram. Vê só, vocês já devem estar cientes que vai haver uma avaliação diagnóstica, não é isso? Aí, conversando com a equipe gestora e os outros professores, a gente verificou a necessidade de haver uma revisão dos conteúdos que vocês já estudaram na primeira, segunda e terceira unidade, certo? Aí ficou decidido que essa semana e a outra vai ser só de revisão de conteúdos que vocês já estudaram. Vê só, a avaliação diagnóstica vai se proceder de duas formas. A primeira delas vai ser um questionário via Google Forms, certo? Quanto à química, vocês podem ficar despreocupados, que eu já venho trabalhando com vocês esse tipo de questionário. Já a segunda forma vai ser uma avaliação diagnóstica diferenciada, que vai ficar a critério do professor de cada disciplina de vocês. Em Química, eu ainda não decidi como é que vai ser essa avaliação diagnóstica diferenciada, certo? Pelo motivo de que há diversas formas de vocês serem avaliados. Então, eu estou pesquisando e vendo qual é a melhor forma de avaliação que vai se adaptar à forma online, certo? Então, aí, quando tiver tudo decidido, tudo pronto, eu repasso a vocês ou pelo Classroom, ou pelo WhatsApp, ou pelos dois mesmos. Como é que vai se proceder essa avaliação diagnóstica diferenciada, certo? Quanto aos conteúdos de Química, que eu escolhi para serem revisados por vocês, essa semana e a outra foram o seguinte: soluções, toda a parte de cálculo do conteúdo de soluções, que vai se tratar dos assuntos de concentração em massa, fração em massa e porcentagem em massa, fração em volume e porcentagem em volume, concentração por quantidade de matéria e molaridade. Fechou aí a parte de cálculo de soluções, certo? Quanto à parte teórica de química, eu decidi revisar com vocês as 4 propriedades coligativas e o assunto de equilíbrio químico, certo? Na vídeo de hoje, na aula de hoje, vai ser trabalhado uma boa parte do assunto de soluções, só que aí é a parte de cálculo, certo? E nada melhor do que trabalhar a revisão de cálculo com vocês do conteúdo de soluções através das atividades que eu enviei para vocês, resolvendo elas passo a passo, explicando a relação que cada fórmula tem para resolver as questões, certo? A primeira atividade que eu vou resolver para vocês é a atividade de revisão geral, que eu mandei para vocês, eu acho que referente à primeira unidade. Essa atividade de revisão geral, ela trabalhou os conteúdos de concentração em massa, fração em massa e porcentagem em massa, fração em volume e porcentagem em volume, certo? A atividade de revisão, ela consistiu em 6 questões, onde foram trabalhados os assuntos de concentração em massa, certo? Fração e porcentagem em massa, fração e porcentagem em volume, certo? Vou resolver cada uma dessas questões para vocês. Vê só, as relações entre quantidade do soluto e a dissolvente ou a dissolução, ela trabalha a relação que há entre a quantidade do soluto e quantidade do solvente ou a quantidade da solução, que é a soma do soluto mais o solvente, certo? Determinando assim a concentração do soluto na solução como um todo, certo? Uma das formas de calcular essa relação é através da concentração em massa. A concentração em massa de um soluto numa solução é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. A fórmula que a gente utiliza para calcular a concentração em massa é a seguinte: C igual
m sobre V, onde C é a concentração em massa, M é a massa do soluto, certo? E M, o volume. Na atividade de revisão geral, a primeira, a segunda e a terceira questão, ela trabalhou a concentração em massa, certo? Então, vamos resolver elas agora. Vê só, a primeira questão tratava o seguinte: um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4, misturando 40 gramas desse ácido em água, certo? Com um extremo cuidado, lentamente, sobre agitação, em uma capela com exaustor, certo? Então, ao final, a solução, ficou com um volume de 245 ml. Então, qual é a concentração em gramas por litro dessa solução? O que eu sempre indico para vocês é separar os dados que a questão está fornecendo, certo? A questão está fornecendo a massa do ácido sulfúrico, que é o soluto, que foi 40 gramas, certo? Como também está fornecendo o volume da solução, que foi 245 ml. A questão está pedindo qual a concentração dessa solução. Só que aí, ela está pedindo a concentração em gramas por litro, certo? A primeira coisa que a gente tem que observar é se as unidades dos dados tá igual à unidade que a questão está pedindo a concentração. Veja que a concentração ela está pedindo em gramas por litro. As unidades da massa tá em gramas, está correspondente. Mas aí, porém, a unidade do volume está em ml. E a unidade do volume na concentração está em litros. Então, aí, a gente observa que se faz necessário uma transformação de unidade, certo? Então, o primeiro passo é transformar a unidade do volume de ml para litros, que é por meio da regra de 3, certo? A gente sabe que 1 litro equivale a 1000 ml. Então, 245 ml vai ser quantos litros? Meio pelos extremos fica o seguinte: 1000x igual a 245. X vai ser igual a 245 dividindo 1000, certo? X vai ser igual a 0,245 litros. A unidade do volume agora já está igual à unidade do volume que a questão está pedindo a concentração, certo? Então, aí a gente já pode utilizar a fórmula de concentração em massa, que vai ser o segundo passo, certo? Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume, certo? Concentração vai ser igual a 40 gramas dividindo o volume que a gente achou após a transformação, certo? Que vai ser de 0,245 litros. Então, a concentração vai ser igual a 163,265 gramas
por litro. Ó, como deu um número em decimal, é sempre bom vocês trabalharem com 3 casas após a vírgula, certo? Se vocês decidirem trabalhar com 2 casas, não tem problema nenhum não, certo? Mas aí, o que eu indico é trabalhar com 3 casas para ter uma segurança melhor no resultado. A diferença vai ser pouca, mas o resultado é sempre o mesmo. A segunda questão diz o seguinte: dissolve-se 80 gramas de sal de cozinha em água. Qual será o volume da solução, sabendo-se que a concentração é de 0,25 gramas por litro? Separando os dados que a questão forneceu. Ela forneceu a massa do soluto, que foi 80 gramas. Forneceu a concentração, que foi de 0,25 gramas por litro, certo? As unidades aqui estão compatíveis, certo? Já que a questão está pedindo o volume. Então, para se calcular, a gente já pode substituir direto na seguinte fórmula: concentração igual a massa do soluto sobre o volume. A concentração que a questão já deu foi de 0,25 gramas por litro, igual a massa, que foi de 80 gramas, dividindo o volume, que a questão está querendo saber, certo? Meio pelos extremos, vai ficar da seguinte forma: 0,25 gramas por litro vezes o volume igual a 80 gramas. Esse valor aqui vai passar dividindo os 80 gramas. Então, vai ficar da seguinte forma: V igual a 80 gramas dividindo 0,25 gramas por litro. Fazendo a divisão, o volume vai ser igual a 320 mais o quê? Unidades iguais, corta-se. Então, grama com grama sai. Qual a unidade restante? Litros. Então, litros vai ser a unidade do volume. A terceira questão diz o seguinte: evapora-se totalmente o solvente de 400 ml de uma solução aquosa de MgCl2 de concentração de 9,0 gramas por litro. Então, quantas gramas de soluto são obtidos? Vê só. Primeira coisa que eu sempre digo é separar os dados que a questão está fornecendo, certo? Já separei os dados aqui da terceira questão. Vê só. A concentração está com unidade de gramas por litro, mas o volume está em ml. Então, aí já se observa que se faz necessário ter uma transformação de unidade do volume, certo? A questão está pedindo a massa. Mas como primeiro passo, vamos realizar a transformação da unidade do volume. A transformação vai ser por meio da regra de 3. Sabendo-se que 1 litro equivale a 1000 ml, certo? 400 ml vai equivaler a quantos litros? Meio pelos extremos fica 1000x igual a 400. X vai ser igual a 400 dividindo por 1000. X vai ser igual a 0,4 litros. Certo? Então, aí a gente já fez a transformação da unidade. Então, podemos substituir na fórmula
da concentração em massa, que vai ser o segundo passo, certo? Vamos lá. Concentração é igual a massa do soluto dividindo o volume. A concentração que a questão já deu foi de 9,0 gramas por litro, igual a massa, que é o que a questão está pedindo, dividindo o volume, que foi o que a gente achou após a transformação de unidade. 0,4 litros, certo? Aqui é meio pelos extremos, então fica da seguinte forma. A massa igual a 9,0 gramas por litro vezes 0,4 litros. A massa vai ser igual a 3,6, o quê? Vemos que tem duas unidades iguais, então corta litro com litro, a unidade que sobra é gramas. Então, a massa vai ser igual a 3,6 gramas. Ó, a quarta, a quinta e a sexta questão, ela trabalha os conteúdos de fração em massa, em porcentagem em massa, fração em volume e porcentagem em volume, certo? Ó, a fração em massa e porcentagem em massa se dá da seguinte forma. Primeiramente, a fração em massa, ela é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, certo? Então, podemos calcular a fração em massa da seguinte forma. Antes de tudo, deixa eu apresentar a vocês como é representada a fração em massa. Da seguinte forma, x, entre parênteses, massa do soluto dividindo a massa da solução, fecha parênteses, certo? Então, desse jeito é que representa a fração em massa. A fórmula que a gente utiliza é a seguinte: x, abre parênteses, m, dividindo m, certo? Igual a massa do soluto dividindo a massa da solução, certo? Simplificando, fica x, abre parênteses, m dividindo m, igual a ms, que significa ser a massa do soluto, dividindo a massa da solução, MST, que aí podemos dizer que é a massa total, certo? A massa total podemos calcular da seguinte forma: pelo somatório da massa do soluto, certo? Mais a massa do solvente. Aí encontramos o MT, que é a massa total ou a massa da solução, certo? Já a porcentagem em massa, a gente pode calcular da seguinte forma, representando o símbolo de porcentagem, indicando que é a fração em massa, certo? M, que é a massa do soluto dividindo a massa da solução, igual a x, abre parênteses, dividindo m sobre m, vezes 100. Aí a gente obtém o valor da porcentagem em massa. O valor de x, abre parênteses, m dividindo m,
fecha parênteses, vai ser o valor da fração em massa que a gente obtém calculando da seguinte forma: fração em massa igual a massa do soluto dividindo a solução. Então, para esse conteúdo, vamos resolver a quarta questão, certo? Ó, a quarta questão, ela diz o seguinte: a embalagem do sal de cozinha comercial com reduzido teor de sódio, chamado sal light, traz a seguinte informação: cada 100 gramas contém 20 gramas de sódio. Então, qual é a porcentagem em massa do cloreto de sódio nesse sal? Para calcular a porcentagem em massa, se faz necessário a gente saber qual é a fração em massa primeiro, certo? Já que para calcular a porcentagem, precisa ter do valor da fração em massa vezes 100. Como eu sempre falo a vocês, separe os dados que a questão está fornecendo. Como ela se trata de calcular a porcentagem em massa, ela fornece duas massas, certo? Uma de 100 gramas e a outra de 20 gramas. Identificando quem é quem aqui. Veja só, 100 gramas é a massa do solvente. 20 gramas é a massa do soluto, certo? A gente sabe que para se calcular a fração em massa, precisa ter o MT, que é a massa total ou a massa da solução. Então, para se calcular a massa da solução, só é preciso fazer o somatório da massa do soluto e do solvente, certo? Vou representar a massa da solução por MT, somando as duas massas do soluto e solvente. 100 gramas mais 20 gramas, certo? O valor vai ser do MT da massa total 120 gramas. Já feito isso, podemos jogar na seguinte fórmula, certo? Que eu expliquei para vocês anteriormente. Essa vai ser o segundo passo. X, que é a fração em massa, representado por M sobre M, certo? Igual a massa do soluto. Quem é a massa do soluto? A massa do soluto é sempre o menor valor, então vai ser 20 gramas. Dividindo a massa total, que foi o que a gente achou aqui, certo? 120 gramas. Então, a fração em massa vai ser igual a 0,166. Por quê? Porque na fração em massa não se tem unidade. Então, grama com grama corta não vai ter unidade, certo? Mas não acabou aí. A questão, ela tá pedindo o valor da porcentagem em massa. Então, como terceiro e último passo, vamos calcular a porcentagem em massa. Como é que se calcula, certo? Porcentagem em massa igual a fração em massa vezes 100, certo? Então, substituindo os valores, porcentagem em massa igual
a 0,166, certo? Vezes 100. A fração em massa vai ser igual a 16,6%. Certo? Eu coloquei 3 casas após a vírgula, certo? Mas se vocês tivessem colocado só 2 casas, o valor daria 16%. Então, tá correto da mesma forma, certo? Há ainda a questão do arredondamento. Se fôssemos arredondar a porcentagem aqui para ficar um número fechado, sem ser em decimal, ficaria em 17%. Mas não é o caso aqui, certo? Então, esse valor aqui de 17%, ou valor com 2 casas decimais, que é de 16%, também estaria correto. Mas aí teria que ver qual desses valores estariam nas alternativas da questão, se fosse o caso, certo? Só se fosse o caso. Ó, a quinta e a sexta questão, ela trabalha o conteúdo de fração em volume, certo? Vê só, a fração em volume, ela é a relação entre o volume do soluto com o volume total da solução. Representando em fórmulas, fica da seguinte forma: X, certo? X, abre parênteses, V, dividindo V, igual ao volume do soluto dividindo o volume da solução. Ou o volume total, certo? Vê só. Quanto ao volume da solução em fração em volume, ela tem uma particularidade. O que significa isso? Ela ocorre diferentemente do que se ocorre em fração em massa. Por quê? Porque em uma mistura, há diversos fatores que podem influenciar o volume final da solução, certo? Então, nem sempre quando a gente soma o volume do soluto com o volume do solvente, vai ser o valor do volume final da solução após a mistura, porque há, como por exemplo, as forças intermoleculares do soluto e as forças intermoleculares do solvente podem influenciar nesse volume após a mistura. Então, os dados que a gente tinha após a medição do soluto, do volume do soluto, após também a medição do volume do solvente, pode ser que a soma desses dois dados não seja exatamente o valor do volume da solução quando a gente for fazer a medição após a mistura, certo? Então, é indicado que observamos sempre o que a questão está pedindo, certo? Para poder fazer ou não o somatório do volume da solução, que não vai ocorrer sempre. Só se ocorre se a questão estiver pedindo para desprezar qualquer variação que tenha ocorrido no volume, certo? Durante a mistura. Se uma questão estiver pedindo isso, que despreze qualquer variação, você deve realizar o somatório do volume do soluto mais o volume do solvente, certo? Então, para vocês visualizarem melhor essa particularidade na fração em volume e porcentagem em volume, vou resolver para vocês a quinta e a sexta questão, certo?
Vê só. A quinta questão, ela diz o seguinte. A embalagem de um sal de cozinha comercial. Desculpa, eu comecei a ler o enunciado da quarta questão, mas é a quinta, certo? O vinagre é uma solução de ácido acético, certo? Aí eu forneci a fórmula molecular. Qual é o título em volume e porcentagem em volume de 5 litros de ácido acético presentes em 1 litro de vinagre? Vê só. Ele forneceu os dois volumes, certo? Forneceu o volume de 5 litros e forneceu o volume de 1 litro. Só que aí, qual vai ser o volume da solução, certo? Que é o VT. E qual vai ser o volume do soluto, que é o VS, certo? Nesse caso, nessa quinta questão, ela só tem dizendo esses dois volumes. Então, aí, não é preciso fazer o somatório dos volumes do soluto e solvente, certo? Quem vai ser o volume do soluto, o VS? Vai ser sempre o menor valor. Então, vai ser o valor de 1 litro do volume, certo? Então, o volume total da solução sempre será o maior valor, que vai ser o de 5 litros. Então, substituindo na fórmula de fração em volume, vai ficar da seguinte forma. V, certo? X igual a, abre parêntese, V dividindo V, que é fração em volume, igual ao volume do soluto. Quem é o volume do soluto? O volume do soluto nem sempre o menor valor, então vai ser 1 litro. Dividindo o volume da solução, que é o de maior valor, 5 litros, certo? Então, fazendo a divisão desses dois volumes aqui, a gente obtém a fração em volume, que vai ser igual a 0,2, certo? Já que também fração em volume não vai ter unidade. A questão também está pedindo a porcentagem. A porcentagem em volume ocorre, a gente calcula da mesma forma que calculamos a porcentagem em massa, certo? Só que representado de outra maneira. Que é o segundo passo. Porcentagem, o símbolozinho de porcentagem. Aí, abre parêntese, V dividindo V, vai ser igual o valor da fração em volume vezes 100. A porcentagem em volume vai ser 0,2 vezes 100. Então, qual é o valor da porcentagem em volume? Vai ser de 20%. Certo? A sexta questão é que você observa a particularidade que eu relatei para vocês da fração em volume. Por quê? Ela tem o seguinte enunciado. Uma solução aquosa de álcool etílico usada como antisséptico e desinfetante que foi preparada adicionando 70 ml de álcool puro, a água suficiente para poder completar o volume de 100 ml de solução. Então, calcule a fração e a porcentagem em volume, só que aí a questão vem dizendo o seguinte: despreze qualquer variação de volume que possa ter ocorrido durante a mistura. Então, aí podemos realizar um somatório do volume do soluto mais o volume do solvente para achar o volume da solução ou o volume total. Aí, vê só.
separando os dados que a questão forneceu, que foi 70 ml e 100 ml. Eu vou identificar para vocês já direto quem é o volume do soluto e o volume do solvente. O volume do soluto vai ser sempre o menor valor. Quem foi o volume com menor valor que a questão forneceu? O de 70 ml, certo? O volume do solvente vai ser sempre o maior valor. Então, vai ser o de 100 ml. Para saber o VT, que vai ser o volume da solução, só é preciso realizar o somatório dos dois volumes, certo? 70 ml mais 100 ml, certo? Que vai ser igual a 170 ml. Ok? Então, aí, podemos já calcular a fração em volume e depois a porcentagem em volume, certo? Como primeiro passo, vamos calcular a fração em volume, que é através da seguinte forma. X igual a V dividindo V entre parênteses, certo? Que vai ser igual ao volume do soluto, que é o menor valor, 70 ml, certo? Dividindo o volume da solução, que é o volume que a gente achou após o somatório, que vai ser 170 ml. Qual vai ser o valor da fração em volume? X, certo? Qual vai ser o valor da fração em volume? Vai ser de 0,411. A fração em volume também não vai ter unidade, já que podemos cortar as duas unidades iguais, certo? A porcentagem em volume, a gente calcula da seguinte forma. A representação de porcentagem, certo? Indicando que é a porcentagem em volume igual a fração em volume multiplicado por 100. A porcentagem em volume vai ficar substituindo os valores nos dados da fórmula, certo? Qual é a fração em volume? 0,411. Então, substituindo aqui, vezes 100. Então, qual vai ser o valor da porcentagem em volume? Vai ser de 41,1%, certo? Para não ficar uma aula de revisão muito extensa para hoje, vou parar por aqui, certo? Só trabalhando o conteúdo de concentração em massa e os conteúdos de fração em massa e porcentagem em massa e fração em volume e porcentagem em volume. Então, para a próxima aula, eu vou trabalhar com vocês a concentração por quantidade de matéria e a molalidade para fechar a parte de cálculo do conteúdo de soluções. Para depois eu falar um pouquinho, só os pontos principais mesmos, do conteúdo de propriedades coligativas, as 4 propriedades coligativas, certo? E equilíbrio químico, certo? Então, até a próxima.